paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a filha mais velha da irmã Andréia, Esther. É um prazer estar aqui com vocês. E sim, gente, como vocês já perceberam, não vai ser a irmã Andréia que vai estar aqui apresentando o quadro Amigas. Estão curiosos para saber quem vai ser a amiga preciosa de hoje? Eu tô muito curiosa, né? Então, vamos lá. Eu vou rodar a vinheta e vocês vão descobrir quem é. Roda a vinheta. E a amiga preciosa de hoje é A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom ter vocês aqui conosco mais uma vez no nosso canal Palavras Preciosas Amigas. Bom, gente, é isso mesmo. A minha amiga hoje aqui é a Esther, né? Ela, na verdade, que vai estar aqui me entrevistando, conversando comigo, porque tínhamos, sim, uma amiga preciosa para estar vindo hoje, mas ela marcou comigo, já tinha um outro compromisso de muito mais importância, né? Ela não lembrava, a mãe dela, né, lembrou a ela do compromisso que ela já tinha. Ela desmarcou comigo, né, pediu perdão e tudo mais, é claro, a gente entende. Falei, nossa, e agora, como será, né? Como vamos fazer o Amigas, né, de hoje? Mas o Senhor Jesus colocou esse desejo no meu coração de estar vindo aqui, trazer um testemunho, algo da parte do Senhor aqui, para nossas vidas, né? O que eu vou falar será conforme a minha entrevistadora aqui me perguntar, conversar comigo. Vamos ver, né? Oramos antes de começar e uma coisa eu tenho certeza, o Espírito Santo está aqui, ele se faz presente. Se você crê, você vai ouvir o Espírito Santo falando aí com você também. Filha, pode me entrevistar, pode ficar à vontade, tá bom? Tá bom, mãe, muito obrigada. Bom, eu vou começar aqui com uma pergunta que acho que muitos de vocês ainda não sabem e agora vão saber, né? Mãe, como foi o seu encontro com Jesus? Bom, filha, o meu encontro com Jesus, quem me conhece, sabe, já deve ter ouvido falar do meu testemunho, né, do meu encontro com Jesus. Foi um encontro, assim, bem criativo por ele, né? Jesus marcou o nosso encontro. Eu tinha 10 anos de idade, quando estava tendo uma festividade na igreja, onde eu morava lá no Nordeste, no povoado onde eu morava. Sou da cidade de Catende, né? Era da cidade de Catende, Pernambuco, e morava ali no Engenho São José da Prata. Quem é aí do Nordeste deve conhecer. Beijo a todos aí de Catende, São José da Prata, o pessoal de Palmares. Beijo para todos vocês, a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um. Bom, e houve essa festividade de círculo de oração. E a dirigente do círculo de oração, ela fazia bolo, e o bolo que ela fazia era muito gostoso. Por quê? Para ajudar na festividade da igreja, ela fazia bolo de chocolate com coco e saía vendendo de porta em porta, para arrecadar dinheiro, para estar ajudando na festividade. Então, quando ela passava lá, chegava na porta da casa do meu pai, né, a gente sempre comprava para estar ajudando. E um bolo muito gostoso. Gente, o bolo igual dela é só o dela mesmo. Maravilhoso aquele bolo dela. E amava esse bolo dela, né? E assim, nesse dia, ela estava, né, junto com o ciclo de oração, o culto estava começando, e após o culto ia ter a festividade do ciclo de oração. Após o culto ia ter os comes e bebes lá na igreja, né? Só que eu ainda não tinha comido esse bolo dela, e a igreja é assim, encostada à casa do meu pai. E eu pensei comigo, né? Eu falei, nossa, olha, vai ter festa, né? Vai ter bolo daqui a pouco. Ai, pena que eu não sou crente, senão eu ia comer bolo também, né? Amava o bolo dela. E eu lembro que estava minha madrasta, né, comigo, uma amiga minha também, a gente tudo assim do lado, em frente à igreja, né, só que olhando, né, a festa lá dentro acontecer, era uma tarde, e nós assistindo de longe o culto, né, e só que a nossa intenção era só o bolo, o refri, né, era só os comes e bebes ali da festa. E eu lembro que teve eu não sei quem foi que teve a ideia, eu não consigo lembrar, mas uma de minhas amigas lá da época, que tinha mais ou menos a mesma idade que eu, estava minha madrasta junto, falou assim, ai gente,
vamos fazer assim, sempre quando o culto termina, tem um convite para a pessoa ser crente, que antigamente falava essa palavra, né? Ser crente. A lei de crente. Era assim que dizia antigamente. E ela falou assim, então o que é que a gente faz? Quando eles convidar, chamar a gente para ser crente, nós vamos e entramos na lei de crente. Né? Entramos na lei de crente, aí a gente vai participar da festa, vamos comer esse bolo dela e depois a gente sai, a gente entra só para comer o bolo. Depois nós saímos. Aí nós tudo concordamos, né? Minha madrasta também, é verdade, vamos. E ali nós fomos. Na hora do convite foi aquele monte. Eu e minhas amigas, minha madrasta, a gente quer aceitar Jesus, a gente quer. A intenção era o quê? O meu bolo. Aquele bolo famoso dela, né? E eu cheguei, aí aceitamos a Jesus, ela nos tratou com todo amor e carinho, colocou nós assim, né, para sermos servidas ali também. Aí comemos o bolo tudinho, ainda teve mais oração, teve mais um pouco do culto que participamos, e depois fomos para casa. O culto encerra e fomos para casa. Aí, as minhas amigas lá falou, a gente não é mais crente, a gente saiu já, hein? Porque entramos só para comer o bolo. Aí, tá bom, né? O nosso plano, o nosso combinado foi esse. Aí, tá bom. Aí, no outro dia, elas passaram lá na minha casa e elas falaram assim, olha, eu já saí da lei de crente, eu não sou mais crente, eu vou ali agora dançar, vou ali e não sei o quê, porque eu não sou mais crente. E tu já saiu também, né, Lala? Porque meu apelido lá no Nordeste é Lala. Né? E eu falei, não saí não, ainda não, mas eu vou sair. E elas falaram assim, mas fulano também já saiu, ciclano também já saiu, e só falta você agora sair. Eu acho que até a tua madrasta já saiu. Aí eu pensei, mas eu vou sair também. Hoje tem culto, eu vou lá só para olhar o culto um pouquinho, e depois eu saio. Eu fiquei, né? Eu falei para ela. Tá. Aí fui no culto, gostei, comecei a gostar de participar dos cultos. Foi outro dia no culto, outro dia, outra semana. E aí foi viciando. Foi, aí, né, fui gostando, tinha algo ali no culto diferente. Tinha uma coisa que eu não sabia, né, eu não sabia o que era, eu não sabia dar nome, mas eu sabia que tinha algo ali muito especial, eu estava gostando de sentir uma emoção diferente, eu vou dizer assim, um ambiente diferente. Era um ambiente diferente do que eu estava acostumada a estar, né? Então eu falei assim, não, é diferente esse lugar, e eu estou gostando. E eu comecei, passou uma semana, 2, né? E passou um mês. Quando passou um mês, a minha colega falou assim, Andréa, já faz um mês, tu ainda não saiu da lei de crente? Andréa não, Lala, né? Ainda não saiu da lei de crente? Eu falei, não, ainda não. E quer saber? Eu não vou sair mais não, menina. Você não vai sair? Eu falei, vou não. Eu não vou sair mais não, eu vou ficar porque eu gostei desse negócio de ser crente. Falei pra ela, eu gostei. Eu achei que o gostoso da igreja era o bolo, mas eu estou conhecendo algo mais gostoso que o bolo. E eu não sei explicar o que é, né? Eu falei assim, eu não sei explicar o que é. E realmente, de fato, eu ainda não sabia. Só que foram passando meses e eu fui ouvindo a palavra, eu fui lendo a palavra. Meu pai tinha uma Bíblia, porque meu pai é afastado do Evangelho, mas ainda tinha a Bíblia dele, ele tem até hoje, né? E eu gostava, eu comecei a pegar a Bíblia do meu pai para ler, né? E comecei a ler, comecei a participar dos cultos de doutrina, ia no culto de Santa Ceia, eu via, né, aquele culto de portas fechadas na época, era chegando aquele silêncio, todo mundo já se ajoelhando, só se levantava quando o pastor tocava o sininho para estarem levantando. E ouvindo aquilo, e eu, uau, né? E pregação da palavra, e a palavra sempre mexia muito comigo. Mas ali criança, sentada ali nas crianças, e eu era diferente assim de outras crianças, porque outras crianças ali não costumava, né? A gente sabe que criança não costuma prestar muito atenção na palavra, a não ser quando tem uma interação para criança, né? Tem toda uma literatura que tem um trabalho feito ali para a criança mesmo. Mas eu focava ali na palavra, era algo que estava chamando, de fato, ali a minha atenção. E eu comecei a sentir algo diferente dentro de mim, que era o agir do Espírito Santo. E eu não sabia o que era, quem era o Espírito Santo. Eu passei a sentir, e teve um culto com a mocidade na época, eu já estava com 12 anos de idade. Veja que eu fui com 10 anos, se passaram 2 anos, eu já estava com 12, já estava indo para a mocidade. Aí comecei a sentar junto com os jovens.
E chegando lá, sentando junto com eles, veio uma mocinha bem novinha de fora. Ela que foi levar a palavra nessa época. E eu lembro que Deus usou ela poderosamente. Pensa numa menina pequenininha, baixinha, que você olhava assim para ela, rapaz, você não dava nada. Mas quando ela começou, Esther, pregar a palavra, Esther, foi algo assim, extraordinário, que eu nunca tinha visto e nem sentido, sabe? A igreja, de repente, é inundada, é tomada pelo fogo do Espírito Santo. E eu comecei a chorar, e eu olhei, e eu falei assim, Jesus, eu não sabia nem pedir, nem orar ainda direito. E eu falava, Jesus, é isso que eu quero falar igual ela. Na verdade, é pregar, né? E eu, Jesus, eu quero ser igual ela, eu quero falar igual ela, eu quero. E ali o Espírito Santo me tomou de uma forma intensa. Então, eu comecei a chorar, eu comecei a entender muitas coisas que antes eu não entendia. E eu falei, eu quero isso. Era ela falar de línguas estranhas. E eu não sabia o que era, mas eu apontava e eu falava, Jesus, eu quero isso, sabe? Eu falava, eu quero isso. Era línguas estranhas, eu quero isso. Era ela pregando, e eu quero isso, porque era tudo muito lindo, era um poder, era um agir de Deus que é impossível a nossa carne ficar quieta, eu chorando, mas era aquele choro, Esther. Era um choro, não era um choro de tristeza, sabe? Era um choro assim de novo, de alegria. Sim. E realmente eu fui tocada pela primeira vez pelo Espírito Santo, sabe? E eu decidi, eu falei, eu quero isso para minha vida. Porque dos 10 até 11 anos, né, tava naquela aquela coisa de criança, né? Mas tinha algo ali me chamando a atenção, algo assim, a palavra me chamando a atenção, mas eu ainda não tinha tido aquele encontro de verdade, né? Quando eu comecei a prestar atenção na palavra, a pegar a Bíblia para estar lendo a palavra, foi diferente. Eu tive verdadeiramente um encontro, né, com o Senhor ali. E eu lembro que eu comecei a buscar, eu conversava muito com as irmãs de círculo de oração. Eu não gostava de ficar junto com as meninas da minha idade, que já eram da igreja. Eu não gostava de ficar muito com elas, eu gostava de ficar muito com as irmãs do ciclo de oração. As mais velhas, eu gostava de ficar no meio das irmãs do coque. Então, onde elas estavam, eu queria estar. E toda dúvida que eu tinha, eu perguntava para elas, e elas me falando, me ensinando, eu quero isso, que é isso. E elas falando, isso que você quer é o Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo, você quer falar em línguas, e como eu faço para falar em línguas? Aí você tem que pedir, toda vez que tiver o ciclo de oração, um momento, à tarde, um momento de oração que tiver, você tem que ajoelhar, dar glória a Deus sem parar, vai dando glória, e na hora que você perceber, você não vai estar mais dando glória, já vai estar falando em línguas estranhas, mas isso aí é algo que você vai perceber. Aí comecei nessa busca, né? Jejuava todo final de semana, eu era de consagração, era de sair para evangelização, os cultos eram longe, a gente ia todo dia a pé para os engenhos circunvizinhos ali da região, então não tinha sol, não tinha noite, era a noite de lua, a gente ia louvando a Deus e vinha louvando a Deus e chegava lá, o culto era uma bênção, e era cada coisa que aparecia no meio do caminho, era cada coisa de dar medo na gente ali no meio do caminho, mas o nosso líder ali falava, não corram, a gente tem que estar junto e qualquer coisa a gente vai expulsar em nome de Jesus, cada aimada, que lá nós vezes fala isso, cada aimada que aparecer, a gente vai expulsar em nome de Jesus, a gente tem que ficar junto e ninguém pode correr. Então assim, todo mundo de jejum ali, todo mundo em consagração, todo mundo tinha uma vida no altar, nós levávamos, como jovens, já levávamos assim, o compromisso com Deus muito a sério. Então assim, muitas vezes havia manifestação, o inimigo queria colocar medo e tudo, mas nós mesmo repreendíamos, nós não corríamos atrás de alguém, alguém assim que nós achasse superior, maior que a gente para estar vindo e estar repreendendo e estar expulsando, não. Nós tínhamos uma vida no altar, então nós conseguíamos fazer isso, sabe? Então, nós tínhamos ensinamento, nós éramos auxiliados, para isso. Então, a partir do momento que nós tínhamos o nosso encontro com Jesus, realmente nós já estávamos entrando nessa batalha, Então, é um campo de preparação, o jejum, a leitura da palavra, participar, escola bíblica dominical, cultos de doutrina, participar de campanha de evangelização, tudo isso aí faz parte da nossa preparação espiritual, Então, nisso daí eu lembro que era uma quinta-feira à tarde. Uma quinta-feira à tarde, era de quinta-feira, se eu não estou enganado, porque esse dia da semana não sai da minha cabeça. Era de quinta-feira à tarde, o ciclo de oração. E sempre que terminava a aula, eu já corria e conseguia pegar o final da oração, do ciclo de oração à tarde, eu conseguia pegar a oração que as irmãs da igreja oravam para Jesus batizar no Espírito Santo.
né? A escola, por ser um engenho, a escola era perto da minha casa, a igreja era perto da minha casa, então assim, era tudo pertinho. Então eu saía da igreja, da escola, já corria para dentro da igreja. Chegava lá já caladinha, a porta era fechada, caladinha já, chegava no cantinho, me ajoelhava e já começava a orar já. E eu lembro que eu começava a orar, já pedia perdão por meus pecados, já ia pedindo batismo no Espírito Santo. E eu lembro que, numa dessas aí, eu fui em casa guardar os meus cadernos. A aula terminou mais cedo, o último horário, a professora não foi. Olha só, como que Deus preparou, Esther, o dia do meu batismo no Espírito Santo. Eu queria descer as águas, mas o meu pai falava assim, você, ainda não estou vendo você ser crente de verdade. Eu vou ter certeza que você está sendo crente de verdade a partir do dia que você for batizado no Espírito Santo. Porque meu pai afastado conhecia as coisas, né? E eu falava assim, mas como você batizar no Espírito Santo? Não é um querer meu. É de Deus, né? E meu pai dizia, aí eu vou saber que você é crente de verdade, não vai estar batizando por brincadeira. Aí eu falei, Jesus, então me batize logo no Espírito Santo, porque eu quero descer as águas, eu quero participar do teu corpo, né? Eu pensei assim. E eu orava dessa forma. E nesse dia eu lembro que terminou cedo a aula, o último horário terminou mais cedo. E fui para casa. Guardei meus cadernos e já fui voltar no mesmo pé para a igreja. Só que antes eu tinha que recolher a louça do almoço da mesa, né? Cheguei do colégio e fui retirar a louça lá do almoço, né? Os pratos de cima da mesa, colocar na bacia, para depois da oração, eu já ir lavar quando chegasse em casa no Rio. E eu lembro que nesse dia meu pai tinha comprado Guaravita, que é a cajuína, e tinha comprado um vinho de gengibre para ele. Isso aí você já ouviu eu contar, né? Já, na igreja onde eu passo para pregar, eu gosto de contar esse testemunho. E as garrafas eram muito parecidas, de Guaravita e a de vinho de gengibre. Muito parecidas, só muda o rótulo. E eu lembro que nesse dia, eu gostava sempre de virar a garrafa na boca, porque sempre ficava um restinho, né? Menos de um dedinho, e eu gostava de virar, né? A garrafa assim, para beber o último gole. E numa dessas, eu virei a garrafa de vinho sem perceber. E dei uma golada, né? Só que tinha esperado, né? Sim, porque tinha só um pouquinho de nada, né? Uma gotinha de nada. E nisso que eu virei, uma gotinha de nada não, tinha um dedinho ainda. Só que como foi de uma vez, já foi direto na garganta, né? Uhum. Nisso que eu virei, o meu pai estava bêbado, ele tinha acabado de chegar do bar. E nisso que eu virei a garrafa, meu pai viu. Meu pai falou, é assim que você é crente? Bebendo vinho? Porque ainda tinha um dedinho, foi uma golada só. E nisso daí eu falei, não, mas é que eu achei que era a cajuína, a Guaravita. E ele disse assim, para mim, assim que você é crente, então nem vai mais na igreja. Ele totalmente bêbado, ali não era meu pai, né? Não era meu pai ali. E ele falou, então você não vai mais na igreja, porque nunca vi crente estar bebendo vinho. E começou a zombar de mim, começou a rir da minha cara, porque eu fiquei muito assustada e eu comecei a chorar. Porque eu não queria deixar de ser crente. Eu tinha ali já Jesus como tudo na minha vida. Eu já tinha o meu compromisso sério com Jesus. Já tinha entregado a minha vida de fato para ele. E não passava na minha cabeça nunca deixar ele mais, sabe? Porque eu tinha já me apaixonado de fato por Jesus. E ali eu lembro que eu comecei a chorar. E ele disse, você não vai mais para a igreja. Você não vai mais. E meu pai querendo impedir de eu ir para a igreja, porque ele me viu virar essa garrafa de vinho na boca. E eu comecei a chorar, eu corri lá para trás, né, de casa, fui escovar os dentes, engoli, né, um pouco de creme dental para, sei lá, eu não sei o que eu pensei, só sei que eu quis me limpar de alguma forma, e eu comecei a chorar. E eu falei, Jesus, eu não quero, Jesus, te deixar, eu não quero que o Senhor me deixe, me perdoa porque eu tomei esse vinho, não foi porque eu quis, e eu comecei a chorar, né, porque assim, parecia que Jesus estava virando as costas para mim, pelo que meu pai falou, eu estava dando a entender que Jesus estava me abandonando pelo que eu fiz, e de imaginar Jesus me abandonando, eu fiquei desesperada, sabe? E eu falei, Jesus, não me deixa, é o Senhor que eu quero, eu estou te conhecendo agora. Então, o Senhor é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, eu estou conhecendo o que é o amor de verdade, Jesus, então não me deixa. E eu lembro como hoje, eu comecei a chorar muito, e eu falei, Jesus, se o Senhor me deixar, o que vai ser de mim? Me perdoa, eu não bebo mais, eu não vou fazer mais isso, eu vou mais prestar atenção. Né? Eu lembro que isso daí mexe muito comigo até hoje, né? São 25 anos que eu estou no caminho do Evangelho, e isso mexe muito comigo até hoje. E eu lembro que peguei e fui embora para a igreja, e meu pai ficou lá dando risada. Vai fazer o que na igreja depois de ter bebido, né? Ficou zombando de mim. Mas uma vez eu falo, não era o meu pai, né? E eu levei R$1 na mão para dar de oferta. Tinha trocado esse R$1 todinho por moedinhas de 10 centavos, né? De 25, de um centavo na época. Tinha ainda 5 centavos, então deu muita moeda, né? E eu levei para dar de oferta lá. E eu lembro que eu ajoelhei, já estava começando para a oração do batismo no Espírito Santo, e eu comecei a chorar. E eu falei, eu fiz ali de imediato um voto com Jesus. Eu falei, Jesus, se o Senhor ainda me quer, se o Senhor ainda tem algo na minha vida, me batiza hoje com o Espírito Santo, porque assim, só assim o Senhor vai me dar a prova de fato que o Senhor ainda me quer.
E eu ainda dou essa moeda todinha, era R$1, né? Na época era muita coisa. Eu falando de R$1 como se fosse R$1.000, né? Porque era muita coisa na época. Eu falava, eu ainda dou essa oferta todinha, Senhor, aqui no ciclo de oração. Jesus vai me batizar hoje no Espírito Santo. E só assim eu vou saber que o Senhor quer, ainda me quer para o Senhor, que o Senhor ainda não desistiu de mim. Isso aí, eu só conseguia chorar, só conseguia chorar. O banco molhado, o chão molhado, de tanta lágrima. Parecia que eu tinha derramado um copo de água ali, sabe? E eu comecei a orar, eu comecei a dar glória, depois de ter pedido tanto perdão, eu só fui dando glória, e quando eu comecei a dar glória, eu não percebi. Eu não percebi. Na minha mente eu ainda estava dando glória. Quando dei por mim, eu já estava sendo batizada no Espírito Santo. Glória a Deus. O irmão lá, o presbítero lá, ele tocou em mim, porque era assim, quem fosse batizado já levantava, já impôs as mãos sobre o outro para Deus batizar, sabe? Os que eram batizados no Espírito Santo iam se levantando, os que estavam sendo batizados iam se levantando e orando pelo próximo, para Deus batizar o próximo, sabe? Era assim. E aí ele falou assim, ele viu que eu já estava falando em línguas, né? Aí ele tocou em mim e falou assim, Deus lhe batizou, jovem, levante, venha orar pelos outros. Aí eu peguei, olhei assim, né? E eu pensei, eu não conseguia parar de falar, eu assim, com a minha cara assustada e falando, tomada totalmente ali pelo poder do Espírito Santo. E ele veio aqui, e quando eu dei por mim, realmente, eu não estava mais dando glória. Eu estava já falando em línguas. Foi na minha mente, eu estava falando glória. Mas quando ele tocou em mim e falou, não, você está falando em línguas, eu dei por mim a minha língua falando, e eu assim, sabe, falando. E ali o poder foi tanto que eu não conseguia parar de falar, sabe, eu fui, e ali Jesus batizou outros também, e o poder de Deus foi muito grande. E depois foi difícil, o culto terminou e foi difícil me controlar, sabe? Foi difícil, aquele temperamento do fruto do Espírito, eu ainda não estava mantendo muito, né? Tendo a temperança, ainda não sabia muito o que era, e eu me controlando o máximo que eu podia. E depois eu cheguei em casa, com os olhos inchados de tanto chorar. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, se você for para a igreja para estar chorando, você não vai mais. Né? Só que ali eu estava com a minha alegria dentro de mim, o inimigo não conseguia mais colocar tristeza dentro de mim, porque eu fui batizada no Espírito Santo. À noite quase eu não dormi, eu não acreditava que eu tinha sido batizada no Espírito Santo. E eu falava assim, será que eu estou mesmo batizada no Espírito Santo? E eu ia dormir falando em línguas, para ver se realmente eu tinha sido batizada no Espírito Santo. E eu, obrigada, Senhor, obrigada, né? E eu lembro que eu falei assim, Jesus, o Senhor ainda me quer. Glória a Deus. O Senhor ainda me ama, o Senhor ainda me quer, obrigada. Então, assim, foi a experiência no começo da minha caminhada com Jesus. O Senhor Jesus, quando eu fui por causa do bolo, ele tinha preparado esse bolo como uma isca para mim, né? Porque a gente que gosta de comer muito, ele sabia que eu gostava muito do bolo da dirigente do ciclo de oração. Então, foi a forma, ele marcou o nosso encontro com esse bolo, né? Então, assim, não foi eu que fui lá escolher ele que me escolheu, né? Então, assim, e durante essa caminhada, muitas vezes o inimigo já tentou colocar na minha mente que por conta dos meus erros, Jesus não queria mais nada comigo por causa dos meus pecados. Jesus, ele já desistiu de mim por causa das minhas falhas. O Espírito Santo já não estava mais na minha vida, porque o inimigo é assim, ele é mentiroso. Né? Então ele vem jogar mentiras na nossa mente, que por causa dos nossos pecados, das nossas falhas, Jesus, ele abre mão de nós. Mas é assim, quando nós nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, que realmente, de fato, entregamos a nossa vida para o Senhor, ele não abre mão, Esther, de nós fácil assim, né? Ele morreu em morte de cruz por nós, sem ele merecer. Então, o amor dele, a misericórdia dele nos move todos os dias, sabe? Então, não importa quantas vezes erramos, quantas vezes falhamos com o Senhor, se há verdadeiramente um arrependimento dentro de nós nos erguermos, pedir a misericórdia do Senhor, começar de novo, não ficar no erro, né? Mas escolher aprender com o erro, não desistir da nossa vida com Cristo. E hoje, eu sou grata ao Senhor, porque apesar dos meus erros, meus defeitos, ele não desistiu de mim. E o inimigo já tentou colocar na minha cabeça que realmente, de fato, nós não somos dignos desse amor. Mas ele nos ama mesmo assim, mesmo sem nós merecermos, mesmo sem sermos dignos. Porque o poder de Deus, ele não se limita nas nossas falhas, nos nossos pecados, nos nossos erros. Quando lá verdadeiramente o arrependimento, o Senhor Jesus, ele está dizendo assim para nós, eu estou aqui, recomeça de novo. Pode começar outra vez, porque eu estou aqui para te ajudar. O Espírito Santo está aqui para te instruir, para te ajudar. Então, até hoje, Esther, até hoje, o Senhor, ele tem usado a misericórdia dele comigo.
não só comigo, né, mas com todos da minha casa. E esse foi o meu encontro com Jesus. Eu acho que você não achou que ia render tanto assim, né? Pensava que ia ser só uns 10 minutinhos, mas rendeu. Rendeu. E um testemunho puxa outro, né, Esther? E o que eu quero deixar aqui, já para encerrar, é que não importa quantas vezes você falhou, quantas vezes você errou, não abra mão da tua vida com Jesus. Porque é Ele quem vai te libertar, é Ele quem te ajuda a vencer você mesmo, a vencer os teus pecados, a vencer todas as dificuldades. O inimigo, ele quer colocar na sua mente que você não vale nada para Jesus por conta dos teus erros, dos teus pecados, das tuas falhas. Mas o Senhor Jesus, Ele olha, Ele sabe da nossa estrutura, porque foi Ele que nos formou, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que nós somos pó. Então, Ele quer que nós venhamos ter uma vida sincera com Ele, né? E mesmo errando e falhos que nós somos, Ele quer que nós venhamos firmar um compromisso de verdade com Ele. E quanto mais compromissado com o Senhor Jesus, quanto mais compromissado com a palavra dEle, mais nós prosseguimos e dificilmente iremos errar na nossa caminhada, porque o caminho é estreito, a porta também é estreita. E vamos segui-lo. Sim, as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados não podem nos parar. De maneira nenhuma, porque o Senhor Jesus, Ele é o nosso advogado, Ele está pronto a nos perdoar, a perdão de verdade, nosso coração, Ele está pronto a nos perdoar. Enquanto a porta da graça está aberta, enquanto o Senhor Jesus ainda não arrebatar a sua igreja, há uma esperança de arrependimento para você, há uma esperança de arrependimento para mim. E se você aceitar o Senhor Jesus como direcionador da tua vida, condutor da tua vida, não importa o que você fez no passado, Ele vai mudar a tua história, assim como mudou a minha, né? Então, fica com essa palavra aí guardada no teu coração. O Senhor sabe de todas as coisas. Essa palavra, eu tenho certeza que foi de encontro com você, talvez você tenha se identificado. Uma coisa eu sei, nada é por acaso. Esse momento aqui foi o Senhor que preparou para mim, para nós estarmos aqui. A oportunidade agora está com a irmã Esther. Bom, gente, e o vídeo de hoje está chegando ao fim. Mas antes, não podemos esquecer de orar pelo nosso caderninho de oração, né? Palavras preciosas. Sim. Aqui tem alguns pedidos de enfermos e tal, que nós iremos orar. E se você e nós temos fé, eles vão ser curados agora. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, coloca a mão no seu coração, assim como minha mãe sempre fala. Então, assim, oremos. Maravilhoso, eterno Deus, Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está, Senhor, alguns pedidos de oração para Ti, Senhor. Senhor, vai repreendendo os enfermos, vai colocando as Suas mãos, Senhor, em cada um que está aqui no nosso caderninho, Senhor, meu Deus. E é assim que eu te peço, agradeço, Senhor, meu Deus. Em Teu nome, amém. Amém. Esther, eu tinha preparado aqui uma passagem, só para nossa meditação, não ficarmos aqui sem ler a palavra do Senhor. Salmo 91, primeiro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Descansa no Senhor. O inimigo das nossas almas sempre vai mentir para você. Mas o Senhor Jesus, Ele não desiste de você. Então, não desista de você mesmo, independente do teu erro, da tua falha. Se conserta, procura um conserto nos caminhos do Senhor Jesus. Que, com certeza, é a melhor decisão que eu tomei na minha vida. É a melhor decisão que você poderá tomar na sua vida também. Que Deus em Cristo te abençoe. Hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.